Olá, turminha. Vamos para mais uma aula de matemática. Hoje nós vamos falar sobre porcentagem. Isso mesmo. O que é isso, professora? Porcentagem. Porcentagem é a mesma coisa que por 100. Como assim, professora? Eu vou explicar. Olha só, nós temos aqui uma quantidade de 100. Então, 100. Professora, a senhora tem uma quantidade de 100? Sim, 100 bolinhas. 100 bolinhas é o total. Então, quando eu digo que 100% é o total. O símbolo da porcentagem é esse daqui. É um risquinho com duas bolinhas, tá? Este é o símbolo da porcentagem. Então, aqui, ó, 100 bolinhas é o total. Então, eu digo que eu tenho 100%. Olha só, num total de 100 é 100%. Então, tudo que indica o total de uma quantidade é 100%, tá bom? Aí eu pego e digo para vocês, acontece, pessoal, que eu vou dar 50% para minha irmã. O que é 50%? 50% é a metade da quantidade. Então, vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 vezes o 5, que dá 50. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 ficou de cá. Então, quando eu divido ao meio, eu não tenho 100 aqui no total? Dividi ao meio, ficou 50 e 50. Então, numa quantidade de 100, qual que é a metade? 50. Então, toda vez que eu falo 50%, significa a metade, tá? Significa a meia parte, a metade da quantidade. Se a quantidade era 100, eu tenho 50%, era 100. 50% não é a metade? Então, eu tenho 50 bolinhas agora. Acontece que a minha irmã é muito boa, então ela quis dividir a parte dela com outra pessoa. Ela falou, eu vou dar metade das minhas bolinhas para a minha prima. A metade não é 50? A metade de 100 não é 50? Sim. Toda vez que a gente fala 50% é a metade da quantidade. Nesse caso aqui era 100. A metade de 100 foi 50. Então, essa parte aqui que é a metade da minha irmã, ela vai dar a metade. Então, a metade da metade ela vai dar para a prima dela. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. A metade de 50 é 25. Então, essa metade aqui, ela vai dar para a prima. Então, quando se fala em porcentagem, 100% é o total da quantidade. 50% é a metade da quantidade. E 25% é a metade da metade. É como se a gente dividisse, ó, tudo em 4 partes. Dividi em 2 e peguei uma, eu peguei a metade. A minha irmã dividiu a metade dela no meio de novo e deu para a prima. Então, a metade da metade é 25. Então, em porcentagem, toda vez que eu falo 25%, é a metade da metade. Ou seja, a quarta parte, ó, dividi em 1, 2, 3, 4. A metade da metade é 25. Então, vamos entender novamente. 100% é o total. 50% é a metade, é quando só eu divido só em 2 partes. E
25% é quando eu divido em quantas partes? Em 4 partes. Eu pego a metade, que é aqui, e divido ao meio de novo, tá? Então, eu divido em 4 partes. A quantidade. Aqui era 100. Então, o total aqui é quanto? O total aqui são 100 bolinhas. Então, 100% nesta quantidade é igual a 100. E 50% não é metade? Sim. Qual que é a metade de 100? 50. 25% não é dividir em 4, ou seja, a metade eu dividi em 2, aí eu divido ao meio de novo. Então, qual que é a metade de 50? 25, certo? Muito bem. Então, vamos lá. Vamos pegar uma outra quantidade para a gente entender. Faz de conta que eu tenho aqui 30. Eu tenho aqui 30 bombons. O total, 100%, são deliciosos. Quanto que vale 100% de 30? Vale 30. Vale o total. Ou seja, o total é 30. 100% é o total da quantidade. E agora eu tenho 30. Então, 100% é 30. Aí eu falo para vocês, metade é de morango. Então, 50%. 50% não é metade? Não é dividir ao meio? A metade da quantidade, agora é 30. Qual que é a metade de 30? É 15. Então, 50% é 15. Certo? Metade, 50%, é dividir ao meio, é dividir em 2 partes. Eu pego 30 e divido por 2, tá bom? 50%, 15 bombons são de morango. Agora eu digo assim para vocês, ó. 25% é de brigadeiro. Então, a metade não é dividir por 2? 25% é dividir por quanto? Eu pego os 30 e divido por 4, porque é a metade da metade. Então, vamos lá. Ó, que número que dá aqui, ó? 7. 4 vezes 7, 28. 29 e 30, sobra 2. Eu não posso parar, porque eu tenho que saber quantos bombons são de brigadeiro, tá? Então, o que que eu faço? Coloco vírgula e continuo a divisão. Põe um 0. Na tabuada do 4, qual que dá 20? O 5. 4 vezes 5, 20. Para 20, nada. 7 bombons e meio são de brigadeiro. Ó. Então, 100% é 30, porque é o total da quantidade. 50% é a metade. Qual que é a metade de 30? É 15, né? E 25% divide por 4 e é uma parte. Por que divide por 4, professora? Porque o total, lembra aqui, ó, o total é o 100% da quantidade. A metade eu parto a quantidade ao meio. E depois, 25% eu reparto ao meio novamente, tá? E pego uma parte só. Ó, 25 com 25, 50. Com 25, 75. Com 25, 100. Tá bom? Aqui, ó, professora, por que 25 aqui não é igualzinho aqui? Porque a quantidade mudou, tá? A quantidade aqui são 30. Eu tenho que achar metade. 100% é o total da quantidade. Se a quantidade for 30, 100% é 30. Eu falo assim, ó, a minha idade é 44. Qual que é o total 100% da minha idade? 44. Então, aqui é 100 por
Quanto é 50% da minha idade? 50% dessa quantidade aqui, que é minha idade, é o quê? 22. E se eu pergunto assim, ó, quanto é 25% da minha idade? É a metade da metade. A metade não é 22? Qual que é a metade de 22? É 11. Porque 25% é a metade da metade, tá? Por isso que eu divido por 4. A metade eu divido por 2 e a metade da metade eu divido por 4, tá bom? Então, o total da minha idade é 100%. 50% é a metade da minha idade, que é 22. E 25% é a metade da metade. Qual que é a metade de 22? 11, certo? Professora, agora eu gostaria de saber uma coisa. A senhora disse que o total é 100%. Então, o todo é 100%. 50% não é dividir ao meio? Então, 50% é a mesma coisa que um meio, porque é dividido por 2. Ó, eu peguei o total, dividi por 2. 2. Essa é a metade. E 25% é a mesma coisa que um quarto, porque eu divido a metade na metade de novo. Então, eu divido em 4 e pego uma parte. Então, 25% é a mesma coisa que um quarto. Como assim, professora? Eu divido o total em 4 partes e pego 25%, tá? Se eu pego tudo, eu pego 100%, o inteiro, tá? E se eu pego só 50%, eu pego a metade, um meio, porque eu parto em 2 partes e pego uma só, tá? Muito bom, boa aula!